Desde 2010, uma lei proíbe o tráfego de carroças em ruas do centro de Itajaí. Mas a regulamentação em pauta na FAMAI e outros órgãos do município esbarra na falta de efetivo e na dificuldade de determinar quem vai fazer a legislação ser cumprida. É só parar por alguns minutos no centro de Itajaí que logo é possível avistar carroças pelas ruas. O que a maioria das pessoas ainda não sabe é que existe uma lei que identifica como e quando este tipo de transporte deve ser utilizado e permitido. Em 2010, uma lei foi aprovada determinando que nenhuma carroça trafegue no centro da cidade e nas principais vias de Itajaí. Mas nem carroceiros e prefeitura cumprem com a legislação. O que falta nesse código é a regulamentação. Isso já está em processo de andamento, já está no jurídico da FAMAI, inclusive. Então, o problema das carroças em Itajaí diz respeito também à cidade de Navegantes. Os animais, as carroças, os animais têm vindo para cá, em torno de 20 carroças de navegantes que vêm para cá, para Itajaí, para recolher o nosso lixo reciclável. Essa questão de transporte de tração animal vindo de outro município já está com o Ministério Público. Os carroceiros fogem da reportagem. Eles temem receber algum tipo de punição, mas isso certamente não irá ocorrer. Todos deveriam trabalhar com o alvará de liberação e seguir critérios nos cuidados dos cavalos, o que quase sempre não é cumprido. O Centro de Zoonoses não fiscaliza. O responsável alega falta de condições. O Núcleo de Controle de Zoonoses, ele não tem condições de fazer fiscalização do transporte na cidade. Não é a nossa função. A função do Núcleo de Controle de Zoonoses é garantir a saúde da população, que é principalmente das doenças que são transmitidas dos animais para o homem. Nós também fazemos alguns controles, como por exemplo animais de grande porte solto na rua, como o cavalo, mas pelos acidentes de trânsito, quer dizer, um cavalo desse sendo atropelado por um carro ou atropelando um carro, pode causar até uma vítima fatal. Então a gente faz esse controle, mas a gente não tem condições, até porque nós somos uma unidade de saúde, de fazer um controle dos animais se deslocando pelo perímetro urbano. As carroças, segundo a lei municipal, precisam estar em perfeito estado para o uso. A sinalização deve estar em dia e de fácil visualização. E o excesso de carga pode levar o animal ao cansaço, o que rende multa ao proprietário. A gente sempre orienta a população que em questões de maus tratos, principalmente as questões de maus tratos desses animais, procurar a FAMAI. A FAMAI é um órgão municipal que vai fazer esse trabalho de ir até o animal ou até o dono desse animal e verificar o que está acontecendo, ver se aquilo lá realmente é maus tratos e, se for o caso, penalizar o infrator. Lembrando que o maltratar animais é crime federal e é penalizado pela lei ambiental. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O que dizer desse assunto? A lei existe, mas não tem pessoal para fiscalizar? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Tem mais de uma situação no que nós acabamos de ver. Primeiro, o problema do crime, né, com relação aos animais, os maus tratos a animais, isso é crime, inclusive, inafiançável. Segundo, com relação à fiscalização. O transporte com tração animal, isso é previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Tem lá, ele pode trafegar normalmente. Agora, guardadas as condições legais, ele tem que estar em condições aceitáveis de estar transitando pela cidade. Cabe aí a Codetran fiscalizar. Existe uma lei aqui no município que regulamenta, inclusive, horários que eles podem estar transitando na cidade para fazer coleta. Ninguém aqui quer proibir esse tipo de atividade, muito pelo contrário, que é a regulamentação. Então, cabe ao Codetran fazer essa fiscalização. Infelizmente, aí vai aqui uma sugestão para essas associações, esse pessoal que está fazendo manifestações aqui na nossa cidade e que já existem algumas pautas de reivindicações sendo feitas à Câmara de Vereadores. Uma das reivindicações que vocês deviam fazer, e acho que deveriam colocar em pauta aí na hora da discussão, é fazer valer as leis que tem aqui no município. Fazer se cumprir leis. Se cumprir as leis, as coisas funcionam. O problema é que leva tudo assim, ó, do jeito que tá tá-bom. Ninguém fiscaliza, ninguém faz nada e vai levando com a barriga. Aí o cara da FAMAI fala uma coisa, o Roberto fala uma coisa, que tá lá até hoje o processo está rolando. Aí o outro lá fala que não pode por causa disso. Quer dizer, é um empurra para o outro e ninguém resolve o problema. O que existe é um desrespeito a algumas regras, às leis de trânsito. E se existe desrespeito, cabe ao Codetran punir. Se está transitando em contrariedade às leis de trânsito e às regras aprovadas no município, tem que tirar de circulação. Ah, mas o cara é trabalhador? Tudo bem, a gente entende isso, mas espera um pouquinho. Que venha se adequar
as regras. Não pode porque ele passa dificuldades, etc, etc, que ele vai maltratar o animal, botar o animal para trabalhar mais horas do que é devido, andar muitas vezes com uma carroça e colocando risco, solta um pneu desse, alguma coisa acontece, o transtorno que isso vai dar no trânsito. Então, muitas coisas têm que ser revistas. Eu acho que tem que se fazer cumprir leis aqui no município e no Brasil. A irresponsabilidade na fiscalização e de se fazer cumprir as leis é que geram tudo isso que está acontecendo no país. Esse aí é um exemplo antigo. Tinha uma história aqui antigamente, né? Na realidade, história não, virou lei também, que tinha que usar fraldão. Aí começaram a gozação, teve um jornal que na época desenhou lá o cavalo com fralda. É só lembrar que tem cidades, por exemplo, históricas no Rio de Janeiro, que existem esse tipo de transporte, charretes, que são movidas a tração animal, e que usam o fraldão, que é justamente para parar as fezes do animal que sai jogando, sai fazendo em qualquer canto. Ele não é a gente que pede para ir no banheiro, tem gente que muitas vezes nem dá tempo, mas deixa isso de lado. Então, só para você ter uma ideia, tinha esse fraldão aqui, virou piada. Tem uma lei, se procurar vai ter, eles tinham que ter um fraldão ali embaixo para não sair sujando a rua inteira. Mas, infelizmente, as leis são promulgadas e as pessoas esquecem, caem no esquecimento. Uma sugestão para ir para os manifestantes, as pessoas que estão à frente das organizações. Fazer com que essas leis, faz um apanhado de todas as leis que tem aqui no município de Itajaí, vejam as que são mais importantes e faça que os vereadores venham cobrar, né, a aplicação dessas leis. Ia mudar muita coisa no município. É verdade, Lacerda, até porque a voz do povo é a voz de Deus. Veja o que está acontecendo aí em nível nacional. A PEC 37 foi derrubada, os royalties do petróleo estão sendo destinados aí para saúde e educação. A gente está avançando e esperamos que essas atitudes também venham a acontecer, a refletir aqui no nosso município. É o que a gente espera, que eles não vão lá pedir coisa que não faz sentido, como eu vi em alguns pedidos deles. Quer dizer, não que não tenha que reivindicar, né, mas tem que se entender que tem coisas tão importantes, né, que poderiam estar sendo aproveitadas nesse momento de sensibilização e que as autoridades, de um modo geral, estão acuadas. A hora é essa, mas de reivindicar certo. Não adianta pedir bobagem que não vai resolver nada. É verdade, Lacerda. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, você de casa também. E você vai ver no próximo bloco como é possível fazer um curso básico gratuito de francês em Itajaí. O MCA Notícias vai para mais um rápido intervalo e já volta.